Bora com a continuação da aula. Estávamos no outro cenário, fundo preto, falando sobre taxonomia e revisando embriologia para a gente chegar aqui neste ponto agora. Galera, estes são os 9 filos do reino animal e vamos trazer características dele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa aula anotada. Você assiste essa aula com seu caderno na mão aí, com sua caneta, já monta aqui, já escreva aqui, bem no meio do caderno. Pega lá na página no alto, coloca os filos do reino animal e faça um desenho no meio do caderno, deixando espaço de um lado e de outro, que nós vamos escrever coisas aqui dos dois lados. Faça isso, aperta o pause agora, faça isso para a gente continuar. Vamos lá? Então bora. Galera, a primeira informação importante aqui, os poríferos são considerados um grupo chamado de parazoários. Eles são parazoários. O que significa isso? Que eles é um grupo à parte do reino animal. Eles não têm desenvolvimento embrionário, eles não têm, portanto, folheto embrionário e, obviamente, não têm tecido verdadeiro. O que são os parazoários? São os animais que não apresentam tecido verdadeiro. Porífero não tem tecido. Você tem que saber do porífero algumas células. Saber que o porífero tem o coanócito. Olha a imagem do coanócito. É uma célula importante de se saber do porífero. Tem amebócito, pinacócito e assim vai. O porífero são animais filtradores, sésseis e bentônicos. Se você não lembra o que é séssil e bentônico, pesquise aí que são conceitos importantes, hein? Eles são sésseis e bentônicos. Todos os demais são metazoários. São metazoários. O que significa dizer que ele é metazoário? Que ele apresenta tecido verdadeiro. E por quê? Porque tem desenvolvimento embrionário e tem os folhetos embrionários. Lembra os folhetos? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Por falar em folheto embrionário, vamos para mais uma característica importante. Já que porífero não tem folheto, mas todos os outros têm, qual a quantidade de folhetos embrionários dele? Beleza, nós temos aqui os quinidários. Os quinidários são animais diblásticos. São animais diblásticos. Os quinidários apresentam apenas 2 folhetos embrionários, que é a ectoderme e a endoderme. Veja, isso são critérios evolutivos importantíssimos para a classificação deles. Agora, todos esses aqui, eles apresentam os 3 folhetos embrionários. Eles são, portanto, classificados como animais triblásticos, ok? Quinidários, diblástico. Todos os outros triblásticos. Olha só que interessante, que critério valioso. Imagina que tem um pesquisador, um biólogo, descobre uma nova espécie, está tentando saber que tipo de animal é essa nova espécie, e aí, de repente, analisando o desenvolvimento embrionário dela, ele percebe que essa espécie apresenta apenas 2 folhetos embrionários. Beleza, fechou. É diblástico. Opa, essa nova espécie que eu encontrei, ela pertence ao filo dos quinidários. Veja a importância desses critérios. E se ele tiver 3 folhetos embrionários? E aí não, já é um indício, mas não resolve, né? Porque pode ser qualquer um desses aqui. Então tem mais critérios, hein? Dentre os que apresentam 3 folhetos embrionários, nós temos, vou até pegar um giz de outra cor aqui agora. Agora nós temos os plateumintos aqui, que são triblásticos, porém são triblásticos acelomados. Anote aí. Celomados. Plateumintos são celomados. E os nemateumintos são animais triblásticos pseudocelomado. Por quê? Porque o celoma dele, ele não é totalmente revestido pela mesoderme. Vamos lá. Pseudocelomado. E todos os outros aqui, todos esses aqui, todos eles são, anote aí, celomado. Então anote. Tudo bem? Então pega essa, olha o esqueminha. Aquela mesma história. Biólogo pesquisando, encontrou uma espécie, percebeu que ele é triblástico acelomado. Fechou, não tem outra. Plateuminto. Ah, ele é triblástico pseudocelomado. Opa, né, mateuminto, pseudocelomado. Beleza? Dá só uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui para você. Perceba como que é o embrião de um plateuminto. Perceba que ele tem os 3 folhetos embrionários, mas não existe a cavidade celomática ali. O celoma está grudado na ectoderme e na endoderme.
Por isso, os plateumintos são animais achatados. Inclusive, o nome plateuminto vem de platis, achatado, eumintos, vermes. São os vermes achatados. Agora, olha esse embrião dos nemateumintos. Os nemateumintos, ele tem a cavidade celomática, mas observe que somente externamente, pelo lado de fora, essa cavidade é revestida pela mesoderme. Por dentro, o revestimento é a própria endoderme. E o conceito de celoma é cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Por isso que ele é um pseudoceloma. Agora olha aqui esse outro embrião, que é o embrião de molusco, por exemplo. Esse embrião que pode ser molusco, pode ser anelídeo, qualquer um desses animais, ele apresenta a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, é triblástico, tem o celoma e o celoma é totalmente revestido pela mesoderme. Portanto, ele é um animal triblástico celomado. Fechou? Então, volta para mim aqui. Até agora estamos nesses critérios, ó. São os critérios embriológicos. Temos mais. Deixa eu mudar de giz novamente aqui. Uma outra característica muito importante que eu vou escrever aqui, ó. Quinidário. Quinidário apresenta SR. O que é SR aqui? Essa sigla significa simetria radial. Então pega essa, os quinidários apresentam simetria radial. Se eu fizer um desenhozinho aqui do lado, imagine que eu estou olhando uma água viva. Quinidário é água viva, é pólipo. Sabe a água viva que fica ali flutuando na água, coisa mais linda, maravilhosa, devagarzinho. O pólipo, tipo anêmona, são todos quinidários. Imagine que eu estou olhando aqui por cima uma água viva. Se eu fizer um corte aqui bem no meio dela, ó, o lado de cá é igual ao de lá. Se eu fizer o corte aqui, ó, o lado de cima é igual ao de baixo. Se eu fizer o corte aqui, ó, o lado de cima... Oh, rapaz, eu tô bom para cortar, foi no meiozinho aqui. Se eu fizer do lado de cá, ó, ali já foi meio torto. Perceba, eu vou montando tipo um raio de uma bicicleta. Por isso, simetria radial. Todos os outros aqui, ó, plateuminto tem SB. O que é SB? Simetria bilateral. Nemateuminto, simetria bilateral. Molusco, simetria bilateral, simetria bilateral, simetria bilateral,